Oi, gente, chegou a nossa hora, sejam bem-vindos. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Bora juntos? Quarta-feira começou com aquela carinha da preguiça, né? Mas só a cara, gente, porque o dia começou e começou bem movimentado e eu vou te contar tudo o que está acontecendo aqui na nossa região. Fica comigo até 12h30 e assiste a nossa hora com o seu celular pertinho para que você possa me mandar mensagem e assim a gente vai conversando sobre os assuntos abordados na edição de hoje, combinado? A gente começa a edição de hoje falando sobre uma reportagem exclusiva feita pelo jornalismo do SBT. Isso foi em setembro do ano passado e teve um desdobramento ontem. A Prefeitura de Jacareí interditou um cemitério de carros na rodovia Carvalho Pinto. O repórter Pedro Coralha chega ao vivo com todas as informações sobre esse assunto. Oi, Pedro, bom dia para você, bem-vindo. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Como você bem disse, né, a matéria que foi exibida uma reportagem especial feita pelo SBT, exibida em setembro do ano passado, mostrava esses cemitérios de veículos, né, amontoados, abandonados, quase no ponto de sucata já, na rodovia Carvalho Pinto, em um terreno próximo à rodovia Carvalho Pinto, e que geravam um certo desconforto de pessoas que moravam pela região justamente pelo aparecimento de bichos, animais peçonhentos e também de pessoas que tentavam se aproximar desse cemitério para fazer ali furtos de peças. Então, com essa reportagem, uma repercussão gerou, a prefeitura, enfim, tomou uma atitude, foi até o local e interditou, então, esse ponto que seria aí esse cemitério de veículos, né? Isso tudo somente aconteceu porque foi encontrado um funcionário que lá estava. Vou trazer aqui os posicionamentos passados pela prefeitura. E até para vocês de casa ter uma noção do que foi tomado, de qual posicionamento foi tomado em relação a este cemitério de carros, uma área maior aí de quase 5.000 metros quadrados, com muitos veículos empilhados. Por meio de nota, a prefeitura informou que identificou no ano passado, com a reportagem do SBT, esse espaço conhecido como o cemitério de carros, que operava sem o alvará de funcionamento para a atividade, que seria o termo de estacionamento de veículos. Pelos processos previstos na legislação, foi feito então o auto de infração. O proprietário teve um prazo de 30 dias para a regularização. Esse prazo não foi respeitado, então foi gerada uma multa, Marcela, de R$ 427,45. Na sequência, como o local permanecia, né, os veículos permaneciam ali, então foi criado um termo de ciência de responsabilidade com orientações expressas para o fim dessa atividade, com prazo de 15 dias para a regularização. Esse prazo também já expirou e nada aconteceu. Então, por último, a prefeitura, juntamente com a fiscalização de posturas, interditou na manhã desta terça-feira as atividades desse cemitério de carros abandonados numa estrada que dá ali bem próximo já a Carvalho Pinto. Quem passa pela Carvalho Pinto no trecho de Jacareí consegue até mesmo visualizar essa grande quantidade de carros. A interdição só foi possível porque tinha ali um funcionário no local e o município reforça ainda que, caso descumprida a interdição do local, vai ser feito um boletim de ocorrência por desobediência à ordem pública. Um caso que, em primeira mão e de maneira exclusiva, foi trazida pela reportagem do SBT em setembro do ano passado, e as imagens chocam, né? A grande quantidade de veículos já abandonados, em estado de sucata, todos eles acumulados nesse terreno que fica em Jacareí, e agora foi finalmente interditado, e agora vai ser feito esse boletim de ocorrência aí para esse registro, né, caso os veículos permaneçam no local, como eu disse anteriormente, gerando muito desconforto para as pessoas que moram na região, porque vê aqueles veículos parados lá, alguém tenta entrar para roubar uma peça para um carro, vender, fora o acúmulo de sujeira e também de animais que surgem no local. Marcela. A gente está vendo, inclusive, Pedro, imagens feitas com um drone pela equipe do jornalismo do SBT, imagens gravadas em setembro, quando essa denúncia veio à tona, e depois que a denúncia feita pela equipe de jornalismo do SBT foi feita, aí todo mundo começou a se mobilizar e a se movimentar para tentar encontrar saídas para solucionar um problema que é antigo, que não acontece de agora, mas que há muito tempo as pessoas parecem que fecham os olhos para isso. Os moradores dessa região de Jacareí reclamam e reclamam muito desse cemitério de carros. A gente está vendo, olha a altura do mato, olha o estado dos veículos completamente abandonados. A gente viu numa
imagem anterior que tinha animal dentro de um dos carros. Depois o animal parecia preso a esse carro, saía e voltava. Então, assim, era uma série de problemas, uma série de denúncias. Os moradores falavam para a equipe do SBT que eles tinham receio pela segurança de todo mundo ali do bairro, em todos os sentidos, segurança pública, segurança com relação à saúde mesmo, sabe, a saúde pública, porque uma situação dessa, um terreno abandonado desse jeito, cheio de criadouros da dengue, né, de mosquito da dengue, isso é uma situação extremamente preocupante. Tudo isso foi colocado na reportagem, exibida mais de uma vez pela equipe do SBT. Eles não foram lá um dia só, denunciaram e pronto. Eles fizeram uma série de reportagens denunciando o problema, expondo essa situação e dando voz aos moradores e cobrando respostas. Isso foi em setembro, nós estamos em abril, mas pelo menos uma dessas respostas veio. E a gente espera que, de fato, isso não fique desse jeito, não fique por isso mesmo, né, Pedro? Que tudo seja regularizado e tudo seja feito de forma que fique confortável também para os moradores ali das redondezas desse cemitério de carros. Pedro, obrigada pelas informações, daqui a pouco te chamo de novo, tá bom? Tchau, tchau. Quero chamar a atenção agora, sua atenção, para uma história que, para mim, é surreal, mas ela é da vida real. Olha isso, mais um caso de intolerância. Presta atenção no que aconteceu aqui em São José. Uma mulher e um homem, ela com 52 anos, o homem de 44 anos, foram esfaqueados ontem à noite no bairro Parque Residencial União, na Zona Sul de São José. Essa notícia, por si só, homem e mulher esfaqueados em São José dos Campos, já é um absurdo, né? Mas piora porque vocês não têm ideia do motivo de toda a briga que gerou nessa tentativa de homicídio. As vítimas estavam num bar e elas estavam acompanhadas por alguns amigos, por crianças, quando uma das crianças, um dos pequenos, chutou uma bola e essa bola atingiu o retrovisor de um carro. O dono do carro ficou super irritado, exigiu que os pais da criança arcassem com o prejuízo e nessa discussão não teve um acordo, não saiu legal. O motorista, o que ele fez? Foi embora. Só que ele voltou, depois de uns 40 minutos, ele voltou até o bar armado com uma faca. E ele acabou golpeando tanto o homem quanto a mulher. Os dois foram esfaqueados. O casal foi socorrido, eles foram levados para a UPA do Campo dos Alemães, só que eles estavam em estado grave. Então, em função da gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital da Vila Industrial. O motorista agressor, que não foi identificado, fugiu e ainda não foi encontrado. É mole? Uma bola que atingiu um retrovisor causar tudo isso? Claro que é um desconforto. Pô, uma criança chutou a bola num carro que estava estacionado, imagino eu, e os pais, será que eles não queriam pagar por isso? Será que eles não estavam entrando em acordo com relação a valor? Claro que alguém tem que se responsabilizar por aquele prejuízo e acho que não é o dono do carro, né? Porque não foi ele que chutou a bola. Mas, por outro lado, você não entrar num acordo com relação a um prejuízo, você voltar e esfaquear aquela pessoa que te contrariou, não dá, né? Pelo amor de Deus. Que esse homem seja encontrado e que, de fato, pague pelo que ele fez. Um retrovisor vai sair muito mais caro agora para essa pessoa. Complicadíssimo. Não falei que era surreal? Mas é real. Surreal, mais real. É demais. Em São José, ainda falando sobre noticiário policial, 6 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar. Com elas foi apreendida uma grande quantidade de drogas, a gente está vendo imagens aí. Parte da droga estava em um carro que foi abordado no bairro São Vicente. Depois, os policiais foram a 2 endereços, uma casa no bairro Bom Retiro e uma outra casa no residencial Flamboyant. Quase 17 mil pinos de cocaína foram apreendidos. Isso sem contar com os quase 7 mil pinos de K9, mais de 400 tabletes de maconha, 30 pedras de crack e 1 quilo de cocaína. Lá também havia várias embalagens vazias e materiais usados na preparação desses entorpecentes. Tem notícia de apreensão de drogas também em São Sebastião.
um homem foi preso em flagrante no bairro Olaria. A polícia contou que quando esse cara percebeu a presença dos PMs, ele saiu correndo e jogou uma sacola. Os policiais conseguiram capturá-lo e também pegaram essa sacola. E nessa sacola tinha tudo isso aí que você está vendo na imagem. Tinha uma quantia em dinheiro, tinha anotações referentes ao tráfico, cerca de 160 pedras de crack, quase 500 pinos de cocaína e 8 porções de maconha. Ele então foi preso em flagrante. Ontem, acho que vocês se lembram, a gente conversou bastante sobre o caso daquela menina de 8 anos que morreu provavelmente depois de participar de um desafio pela internet, o tal do desafio do desodorante. Lembra desse caso? A polícia está atrás dos criminosos que incentivam a prática desse tipo de desafio. 2 adultos foram presos e 7 menores apreendidos durante a operação. Eles são suspeitos de integrar a quadrilha especializada em praticar crimes nas redes contra crianças e adolescentes. As vítimas eram incentivadas a participar de jogos que promoviam automutilação, suicídio, armazenamento de pornografia infantil, apologia ao nazismo e maus tratos aos animais. Coordenados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, os agentes cumpriram mandados em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A investigação começou em fevereiro após este crime. Um jovem de 17 anos arremessou 2 bombas caseiras contra um homem em situação de rua na zona oeste do Rio. Ele teve queimaduras em 70% do corpo. A ação foi gravada pelo soldado do Exército Miguel Felipe dos Santos. Ele está preso e o adolescente cumpre medidas socioeducativas. Ao monitorar a movimentação da quadrilha na internet, a polícia fez uma descoberta estarrecedora. Os líderes do grupo criminoso vinham tentando recrutar jovens para praticar um atentado durante uma passeata prevista para acontecer em outubro deste ano, aqui no Rio de Janeiro. Na passeata queria ter aqui da LGBTQIA+. Um ataque, um atentado, mas assim, o que nós temos, nós não temos detalhe, até porque isso foi falado, né? Nós conseguimos extrair essa informação. De acordo com a Polícia Civil do Rio, 50 adolescentes morreram nos últimos 2 anos após participarem de jogos de ódio promovidos por meio das plataformas Discord e Telegram. É um dos grupos criminosos mais atuantes no meio cibernético. Fiquem de olho no que os seus filhos estão fazendo na internet, porque o perigo entra na sua casa sem que você perceba. E quando você se dá conta, muitas das vezes é tarde demais. Foi o que aconteceu em Brasília, onde uma menina de 8 anos morreu após inalar desodorante. Ela teria participado de um desafio na internet. Este especialista em segurança da informação alerta: mais do que controlar o conteúdo acessado pelos filhos, os pais e responsáveis devem ficar atentos a alguns sinais. Se eles estão deprimidos, se eles estão tímidos, se eles estão agressivos, são os primeiros indícios dos comportamentos dos jovens que estão sofrendo alguma questão de invasão, podemos chamar assim, cibernética. O Telegram afirmou que está comprometido em manter a privacidade do usuário e os direitos humanos, como a liberdade de expressão. Já o Discord afirmou que tem uma política de tolerância zero para atividades ilegais e que aplicou as medidas cabíveis. Quando a gente fala dessa questão da internet, dos riscos da internet, a gente não fala só sobre o risco que a criança acaba correndo, né? Tem muito adulto se arriscando, gente. E sabe com qual objetivo? Para você pode parecer, Marcela, até parece, mas acontece. Tem muita gente se arriscando com o objetivo de viralizar e ganhar cada vez mais likes. Deitado no teto do vagão enquanto o trem de carga passa por um túnel. Ou em pé, se equilibrando entre a vida e a morte. Quem aparece no vídeo é o Rodrigo, que é eletricista, mas nas horas vagas ele se arrisca em vídeos para as redes sociais. Eu já posso para isso, que eu chego em casa, vejo o vídeo e falo, meu, que perigo. Depois que para tudo que eu reflito, né? O William lida diariamente com essa busca irresponsável pelas curtidas. Ele é instrutor de esportes radicais e frequentemente precisa lembrar os clientes dos perigos. O cara tem todo o equipamento, mas ele quer subir sem o equipamento. Ele quer ter um momentinho dele para fazer a selfie dele, para registrar aquele momento de risco, sabe? Mas as consequências são piores, né? Atrás do ângulo perfeito que vai fazer sucesso nas redes sociais, as pessoas
tem se colocado cada vez mais em risco no mundo real. Nesta ponte aqui, por exemplo, muitos visitantes vêm para tirar fotos com um cenário lindo, mas quando chegam bem perto dessa borda aqui, acabam se colocando em perigo. Um tipo de acidente que pode levar à morte. Foi o que aconteceu com José Rodolfo, de 40 anos, em fevereiro. Ele escorregou enquanto tentava tirar uma foto na beira de uma represa em Santo André, na Grande São Paulo. No mês passado, 2 influenciadores foram detidos após invadirem um shopping na Grande São Paulo em 2 motos e colocarem os consumidores em risco. Na última semana, um homem mascarado gravou um vídeo quando era puxado por um carro dentro de uma caixa d'água no meio de uma avenida no Paraná. Estudos científicos já apontam que esses comportamentos devem ser vistos como um problema de saúde pública. Acontece que o cérebro dispara um sistema de recompensa, especialmente ali por meio da liberação de dopamina, o que faz com que a pessoa ela busque repetir e intensificar esses comportamentos. Nós recomendamos muitas vezes procurar uma ajuda profissional, né? Ajudamos ali a pessoa a reestruturar os pensamentos disfuncionais. E a velha máxima de não acreditar em tudo que se vê na rede social também pode ajudar a não cair nessas situações. Às vezes até através desse influencer tem uma organização, tem todo um preparo para fazer essa foto. Então, só que assim, isso daí não é passado para quem está lá curtindo, está seguindo essa pessoa. Exatamente. Muitas vezes aquela foto, aquele vídeo é um recorte de toda a situação. Por favor, gente, tenham consciência. Será que uma foto, um like a mais, vai de fato mudar a sua vida? Porque se isso de fato for muito importante para você, a ponto de você se arriscar, realmente é preciso procurar ajuda psicológica, ajuda médica, porque isso não é normal. Todo mundo quer aparecer bacana nas redes sociais. Eu sei que muita gente posta e fica de olhar, ai, só X pessoas curtiram, ai, nossa, minha visualização tá baixa, ai, o engajamento tá ruim. Eu sei que isso faz parte, tem muita gente que trabalha com isso. E quanto maior é o engajamento, maior talvez seja a remuneração, a visibilidade, enfim. Mas cuidado, a troco do quê? Até quando e até quanto isso vale? Sobre surfar no trem, que a gente exibiu na reportagem, né? A empresa responsável pelo trecho da ferrovia que apareceu na reportagem disse que vigilantes fazem rondas constantes para impedir essa prática ilegal. Servidores de Jacareí se reuniram hoje em frente à prefeitura para cobrar reajuste salarial, aumento nos benefícios e mais valorização. A categoria pede 10,13% de aumento, reforço nos vales e no enquadramento de cargos da saúde e educação. Nós estamos em campanha salarial, né? Nossa campanha salarial ela inicia no mês de março. E a gente mandou uma pauta dos servidores discutida em assembleia para o prefeito e ele simplesmente não atendeu, né? O que nós pedimos não foi nada exorbitante, a gente pediu uma recomposição do salário de 10,4% para repor parte das perdas, né, que nós tivemos durante a pandemia, o congelamento dos nossos salários. Nós enviamos uma pauta social, R$350 de vale alimentação, que é o valor que a prefeitura paga na cesta básica física que ela entrega para os servidores. E pedimos também a recomposição do VA, do acumulado do período no VA, R$35. O prefeito simplesmente ignorou toda a proposta dos servidores e unilateralmente ele fez um projeto e enviou para a Câmara. Então nós pedimos, solicitamos para eles que não votem e pedimos uma nova reunião com o prefeito que também não aconteceu. E aí, ao contrário disso, ele se reuniu ontem com os vereadores e fechou já com os vereadores que essa é a proposta que ele vai manter e que é essa proposta rebaixada. Os trabalhadores reclamam também sobre a criação de cargos comissionados. Então, vem da prefeitura abrir concurso público, né, para valorizar os profissionais,
Não. Simplesmente coloca comissionados, né? E dependendo das secretarias, coloca em vários cargos, né? Em vários locais assim. E muitas vezes aquele funcionário que já tem mais experiência grande no certo setor, não consegue trabalhar com esse comissionado. Porque os comissionados querem tomar a frente, né? Sem ter os direitos, ter o conhecimento, né? Então isso daí é uma coisa que está dificultando muito de Jacareí, sendo que tem pessoas que não é nem daqui da cidade, pessoas que vêm de longe, de outros municípios, mas vão trabalhar como funcionário para atender partidos políticos. O prefeito postou um vídeo nas redes sociais explicando que não há condições financeiras neste momento para atender todas as demandas. E se não resolver, nós vamos partir sim para continuar uma manifestação em outros dias. E se for necessário, por que não uma greve? Sim, se for o apoio da categoria. E termos sim um salário justo, um salário digno, o fim de desconto dos 14% dos aposentados, dos enquadramentos dos auxiliares de enfermagem para técnico, dos ADIs como professoras, ele entender que a categoria ela está mobilizada e que ela vai lutar sim. Ela tem que lutar pelos seus direitos e nós vamos sim. Aqui, sempre que necessário, nós retornamos, sempre fazemos a nossa manifestação. Segundo o diretor do sindicato, Jair Santiago, a categoria decidiu não entrar em greve, mas espera avanços com a votação de um novo projeto na Câmara. Em nota, a Prefeitura informou que o projeto de lei está sendo votado hoje e propõe um reajuste de 5,3% e um aumento de 20% no Vale Alimentação. Está sendo feito agora. A gestão afirmou ainda que os benefícios estão entre os melhores da região e que a proposta foi construída com responsabilidade financeira. Como essa votação está sendo feita agora, a gente vai atualizando vocês sobre esse assunto, combinado? Agora é hora de falar sobre oportunidade. Tem inscrições abertas para cursos de graça do programa Qualifica São Paulo. São 30 vagas para o curso profissionalizante de assistente administrativo com inclusão digital para adolescentes a partir dos 16 anos. As aulas acontecem à tarde de forma presencial. Para participar, é preciso ser alfabetizado e morar no estado de São Paulo. Se você ficou interessado, acesse o nosso site thmais.com.br/vale e saiba como se inscrever. O prazo final para inscrição é dia 22 de abril, semana que vem. Atenção, atenção você. Seguinte, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, voltou a colocar a nossa região em alerta laranja para o risco de tempestades. Então fiquem espertos. Eu vou mostrar como é que ficam as temperaturas no Vale e na Serra. Em São José dos Campos, mesmo com previsão de chuva, os termômetros sobem até a marca dos 28 graus. 29 é a máxima esperada para hoje à tarde em Taubaté. 30 graus é a máxima para hoje em Silveiras. Já em Campos do Jordão, os termômetros sobem até a marca dos 22 graus. No próximo bloco tem a Hora da Chefe, a hora mais apetitosa da semana. E hoje, um doce maravilhoso que pode servir de inspiração para a sua sobremesa de Páscoa. 11h53, eu volto já. Hoje, 10h20 da noite. Às vezes, um elogio. Você tá magrinho, né? Outra, uma bronca. Se o senhor continuar sendo isso, o senhor vai pra rua. Mas a diversão é a mesma. Programa do Ratinho. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. A Telecena é assim, tem muito ganhador por todo o país. Catarina, de onde? Santo André, São Paulo. Você vai levar para Santo André mais de 19 mil reais da Telecena, Catarina. Bom, é muito bom. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mais de 19 mil da Telecena, Célia. Obrigado. Curitiba, Paraná. Mais de 19 mil reais da Telecena. De São Gabriel, na Bahia. Vai levar esse prêmio da Telecena de mais de 19 mil reais. Aê!
Criciúma, Santa Catarina. E a Rosângela vai levar esse cheque de mais de 20 mil reais da Telecena. Florianópolis, Santa Catarina. Vai levar para Santa Catarina mais de 20 mil reais da Telecena, Marco. Amazonas, Manaus. Vai levar para Manaus mais de 20 mil reais da Telecena, Caroline. Eu tenho um sonho de ter minha casa própria, né? E agora eu vou poder dar entrada na minha casa. Osasco, São Paulo. Vai levar para Osasco mais de 33 mil reais da Telecena, Willis. Jacareí, São Paulo. Mais de 103 mil reais da Telecena, Lucrécia. Santo André, São Paulo. E a Andréia vai levar para Santo André mais de 185 mil reais da Telecena. Telecena, aqui você ganha e a gente faz questão de mostrar. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. O Tá Na Hora Vale é o seu porta-voz. Aqui nós brigamos pelos seus direitos. Eu, Vinícius Valverde, trago todas as notícias da nossa região e as principais ocorrências policiais, sempre com muita opinião e sem fake news. Claro, contando com a sua participação. O nosso encontro é de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. A gente vive em uma era de excesso, né? Excesso de estímulos, de telas e muitas vezes de permissividade. Ao mesmo tempo, aumentam os casos de ansiedade, dificuldade de comportamento infantil. Qual que é a relação entre esses fenômenos e como os pais podem agir com mais equilíbrio? É essa pergunta de milhão que eu vou repassar agora para a Carla Roberta Dias, que é diretora pedagógica do Centro Educacional Construir. Carla, bem-vinda, você está bem? Obrigada, bom dia. Marcela, estou bem. Você, bom dia. Bom dia, também tudo bem, graças a Deus. A gente que tem criança em casa, a gente fica aflito querendo saber dessas coisas, então eu já começo te perguntando, por exemplo, de que forma fatores emocionais como insegurança, estresse ou ausência de limites podem influenciar no comportamento das crianças? Tem uma ligação direta, né, Carla? Com certeza, Marcela. É perceptível. A criança, quando ela está insegura, quando ela tem alguma coisa ali escondidinha, a gente fala que são comportamentos inadequados. Às vezes a gente fala, olha lá, está fazendo uma birra. Mas não, ela está procurando, de fato, naquele ambiente, alguém para te trazer segurança, né? Então, assim, crianças pequenas, elas ainda não têm essa expressão oral bem desenvolvida. O que a gente precisa fazer é internalizar isso nela, trazê-la mais segurança, ser o ponto de equilíbrio dessa criança. Então, o adulto, ele é responsável por acolhê-la nesse momento, entender o que de fato ela está sentindo e não está conseguindo verbalizar. A gente já falou isso ontem no jornal, falei de novo hoje aqui sobre essa questão das crianças e da internet, né? Queria que você me contasse assim, quais são os riscos do uso excessivo das telas como distração ou como recompensa. Se comporta direitinho, fala o que a mamãe está fazendo, que eu te deixo ficar no celular. É bem assim, não é assim, né? que funciona Com às certeza, vezes? Quase sempre. E essa questão da distração é muito ruim, né? Porque assim, a gente vive nesse mundo, muita tela, muita informação, e o quanto que a gente consegue trazer isso para ser bom e benéfico para a criança, né? Essa questão da recompensa a gente não acha viável, por quê? Porque a criança vai achar que ela precisa se comportar bem para receber a tela. E não que ela precisa se comportar bem, porque aquilo de fato é um comportamento assertivo para ela. Então os pais precisam trazer para isso momentos mais de interação, de vínculo. Quanto a gente vê quando vai em restaurantes, né? Os pais estão ali almoçando enquanto a criança está no celular. E ela não está aprendendo que o comportamento naquele lugar é o quê? Almoçar, dialogar, trocar olhares. Então esse excesso de tela também causa irritabilidade, a questão do sono. Então é muito importante a gente moderar, né? A tela é viável desde que tenha uma intencionalidade. Agora aquela pergunta de milhão que eu falei que eu ia fazer. Como é que os pais e os cuidadores ajudam a estimular um comportamento mais positivo nas crianças? Rotina. Eu sempre falo isso. A rotina é algo que para nós, quanto adultos, é tão importante. Sem dúvida. Né? Então, para a criança ter essa previsibilidade. O que eu vou fazer agora, depois, traz segurança para a criança. E ajuda com que ela, de fato, se internalize emocionalmente, ela se regule. Então, isso é muito importante. E a rotina precisa de combinados. Por quê? O pai, às vezes, vem na restrição. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Que tal criar combinados com essa criança? Quando ela participa disso, ela se sente mais acolhida. Esses combinados são feitos de forma com vínculo afetivo. Então a criança, de fato, ela consegue ter ali no pai essa constância, né? E esse bom exemplo. Eu sempre falo, nós, quanto adultos, precisamos ser bons exemplos para as nossas crianças, Marcela. Com certeza. É para isso que a gente está aqui, Com não certeza. é verdade? Para a gente tentar educar da melhor maneira possível, para criar pessoas melhores, saudáveis, exatamente. Fácil? Não. Mas é preciso, porque são pequenas mudanças no dia a dia, como a rotina, afeto e limites claros, que fazem uma grande diferença no bem-estar emocional das nossas crianças e é um papel dos pais e da escola também, certo? Com certeza. Nós, quanto escolas, a gente procura fazer sempre isso, né? Eu acho que é um assunto muito importante. A gente teve um tempinho curtinho aqui, mas quem quiser conhecer mais a respeito sobre a nossa escola, visite as nossas redes, leia o nosso blog, que é sempre bom compartilhar. Com certeza. Já fica o convite para você voltar outras vezes. Muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo de todos na escola. Obrigada. Sabe uma outra coisa? Por exemplo, a gente fala dessa questão, a Carla falou, né, de fazer essa integração com a criança, de participar a criança. Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Acho que eu já contei para vocês. Cozinhar com a minha filha. Lá em casa a gente faz muito isso, inclusive seguindo as dicas da chefe Alessandra Bittencourt. Minha filha já está achando que é best da chefe Alessandra, porque ela ama colocar em prática as receitas que depois eu mostro para ela aqui da Hora da Chefe. A receita de hoje, eu tenho certeza que a minha filha vai amar quando eu fizer com ela em casa, porque eu vou fazer, e eu acho que a sua família vai gostar também. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário. Criando momentos memoráveis desde 2003. Hoje é quarta-feira, na sexta-feira vem a Sexta-feira Santa, depois do domingo de Páscoa. E aqui na Hora da Chefe a gente já ensinou 2 receitas legais para essa comemoração, né? Grão de pico com bacalhau, uma salada deliciosa. E uma moqueca de cação com camarão. Que também ficou incrível. Mas todo evento tem entrada, prato principal e sobremesas. O que faremos hoje de sobremesa de Páscoa? E a sobremesa será um bombom de uva, mas na travessa. Delicioso, um dos meus doces preferidos, inclusive. Vamos anotar os ingredientes. Para essa receita, nós vamos usar uma caixinha de uva sem semente, 1 litro de leite, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 gemas, 2 colheres de sopa de amido de milho, 250 gramas de chocolate meio amargo e 250 gramas de chocolate branco. Para essa receita, Marcela, nós vamos primeiro fazer um creme. O creme nós vamos usar o leite condensado e o creme de leite, as 3 gemas e a maisena. Creme pronto, ele não fica muito grosso, duro, eu quero esse ponto mesmo, porque o que nós vamos fazer? Em uma vasilha eu vou colocar o chocolate branco, a outra o chocolate preto e vou dividir esse creme e ele que vai derreter esse chocolate. Olha! Então essa é uma base para a montagem do nosso bombom. Eu tô usando chocolate meio amargo, mas se você quiser colocar chocolate ao leite, pode, ele vai ficar mais docinho. Mas como esse creme já é docinho, não há necessidade, tá? Base pronta, base do chocolate branco, a base do chocolate meio amargo e nós vamos montar por camada e vamos colocar uva. Você pode substituir também por morango ou até colocar os dois juntos, morango e uva. Tá? Delícia. Vamos montar. Eu piquei no meio um pouco a uva, aí fica bonitinho a gente até fazer uma decoraçãozinha mais encostada no vidro. Até para que apareça a uva. Apareça a uva. Você vai fazendo camadas. Vamos fazer camadas. Agora,
A de chocolate branco. Mais uva. Montagem finalizada. Pode servir agora já ou você pode colocar na geladeira e fazer de um dia para o outro? O que você sugere? O ideal é nessa nosso preparo dos 2 cremes, deixar ele descansar, ele vai gelar e ele vai endurecer um pouco. Aí você também consegue fazer as camadas, mas com ele mais friozinho. E o gostoso mesmo é deixar ele na geladeira e servir no outro dia, que aí ele vai ficar bem bombom mesmo com aquelas camadas. Servir geladinho? Servir geladinho. Bonito está. Vamos ver se tá gostoso? É agora. Muito bom. Gostou? Amei! Gostou não? Gostou é pouco. Muito gostoso. Eu já falei pra vocês algumas vezes, né? Pra Alessandra também. Eu não gosto de coisa muito doce. Eu gosto de coisas mais azedinhas, mais cítricas. E esse doce de uva, ele não fica doce mesmo tendo chocolate branco. Talvez seja aquela quebra do azedinho da uva com o chocolate meio amargo. Sim. É um dos meus doces preferidos da vida e eu fiquei muito feliz quando você trouxe essa receita. Ai, que bom, fico feliz. E essa mistura de não ser só o chocolate, então você faz um creme antes e mistura os chocolates, então dá essa leveza também e junta com a acidez da uva, que aí fica perfeito. Ficou maravilhoso! Uma boa Páscoa para vocês. Reproduzam as receitas em casa e marquem a gente, combinado? Com certeza. Até semana que vem. Beijo! Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Ficou bom, viu? Nossa Senhora, muito bom. Daqui a pouquinho essa receita estará disponível no nosso canal TH+SBT no YouTube, então você pode rever, anotar certinho a quantidade de cada ingrediente, quem sabe compartilhar com alguém da sua família. Inclusive, se você perdeu, na semana anterior, a gente passou uma receita de muqueca com camarão maravilhosa e na outra semana, para te ajudar realmente a programar o seu cardápio de Páscoa, uma salada de grão de bico com lascas de bacalhau. Nossa Senhora, delicioso! Quando a gente fala em Páscoa, a gente fala em peixe normalmente, né? E Jacareí abriu hoje o Ponto do Pescado e a gente vai para lá ao vivo com o Pedro Coralha. Mas antes de chamar o Pedro Coralha, eu quero saber da Terezinha de Guaratinguetá, se ela costuma ir com a neta dela, assim como eu falei que eu faço com a minha filha para a cozinha, reproduzir, quem sabe, as receitas de chefe Alessandra Bittencourt. A Terezinha me mandou mensagem agora há pouco dizendo que ela assiste sempre ao nosso jornal com a neta dela, com a Alice. Ela falou, manda um beijo para mim e para ela, meu nome é Terezinha. Eu quero te falar que eu e minha neta assistimos você todos os dias. Ô, dona Terezinha, muito obrigada pela companhia. Que honra minha saber que vocês duas assistem a gente, curtem a nossa programação. Muito obrigada pela companhia, viu? E façam juntas essa receita. Você vê, facinho essa receita de bombom de uva, né? De uva na travessa. Fica uma delícia. Quem sabe depois vocês não surpreendem a família de vocês com essa receita deliciosa. Quem também, obrigada, viu? Um beijo pra você, obrigada pela companhia. Quem também falou que assiste a gente todos os dias é a Elaine de Pindamonhangaba, que ela falou que assiste a gente, sou sua fã, muito obrigada. Manda beijo pra minha família? Claro que sim, Elaine. Um beijo pra você, pra sua família inteira, obrigada pela sua participação e pela sua preferência de estar aqui com a gente todas as vezes. Beijos dados. Vamos conversar com Pedro Coralha, que traz informações sobre o Ponto do Pescado em Jacareí. Pedro, eu sei que o pessoal de Jacareí espera por essa uma programação, porque eu sei que é uma coisa itinerante, né? Tem várias regiões da cidade, porque nessa época de Páscoa a gente costuma comprar mais peixe, não é verdade? Como é que está a movimentação por aí? Bem-vindo de volta. Olá, Marcela, mais uma vez bom dia a você, a todos que nos acompanham. Vou até pedir para o Thales mostrar um pouquinho aqui as imagens, olha, da fila, o pessoal comprando peixe aqui, desde as primeiras horas do dia, a galera já comprando aqui o seu pescado para a Semana Santa, Sexta-feira Santa está chegando, já tem que garantir o seu peixinho para comer nessa semana, que é muito importante, claro, para a religião e também para o mercado, por que não? Eu vou conversar agora, Marcela, com o Eduardo Rizek, ele que é diretor de Agricultura, é isso, né? Agricultura e abastecimento. Eduardo, bom dia, obrigado por falar com a gente. A gente conversava aqui já que é um momento importante
tanto para o comércio, né? E assim, como que mexe? Ano passado, tem uma ideia de quanto pescado vendeu? Esse ano vai vender mais ainda? Bom dia. Legal. Sim, é uma data importante, né? Bem tradicional. A expectativa é sempre de melhorar, né? Do que fomos ontem, vamos dizer assim. O ano passado nós tivemos mais de 2.000 quilos de peixe vendido. Tá? Então, apesar da alta dos preços, a expectativa é a gente conseguir aumentar isso esse ano. E além do Mercadão aqui, né? Também eu tenho outros pontos da cidade que está funcionando o ponto do pescado, né? Exatamente. Temos 2 pontos externos, um no Cidade de Salvador e um no Jardim das Indústrias. O horário de funcionamento deles é um pouquinho diferente aqui do mercado. Nesses pontos, hoje, amanhã e sexta, vai das 8 às 13. E aqui no mercado, hoje das 7 às 18, amanhã também. Na sexta-feira, das 7 ao meio-dia. Tá? Lembrando que na sexta-feira só funcionará no mercado os pontos de pescado. As demais lojas estarão fechadas. Então, na Sexta-feira Santa, quem quiser comprar seu peixinho, deixou para a última hora, o lugar é aqui no Mercadão. Aqui nas feiras externas, das 8 às 13 e aqui das 7 ao meio-dia. Perfeito. Então, Eduardo, obrigado por falar com a gente. Eu vou conversar com quem agora está vendendo o pescado aqui, o seu Sinésio, que está aqui no cantinho do meu lado direito. Seu Sinésio, obrigado por falar com a gente. Me responde a pergunta, tá vendendo peixe pra caramba? O pessoal tá procurando já? Graças a Deus, está sim. A expectativa nossa está muito boa e está sendo concretizado. E assim, o que mais está saindo hoje aqui? Quais são os peixes que a galera compra mais hoje assim para fazer? Mas é sardinha, tilápia, cação, são peixes que já têm o costume já e são preços bem acessíveis. E qual o peixe hoje que para chegar aqui e falar, pode comprar esse aqui que tá filé, pode comprar que tá bom? Todos. Todos. Tudo chegando por aqui, todo dia. Nós estamos trabalhando e viajando todos os dias, então o peixe está sempre fresquinho. Última pergunta, é uma época boa mesmo para vender peixe? É uma das épocas melhores do ano assim? Aumento de 200% que está tendo. 200%? 200% de aumento. É muito bom. É expectativa que chega ao 100%. Então, esse dia é benção. É benção. Sinésio, muito obrigado por falar com a gente, viu? Boa Sexta-feira Santa, Semana Santa aí, boas vendas pro senhor. Bom, Marcela, dá pra ver que tem muita gente comprando aqui, ó. Se você quiser, ou o pessoal da TV quiser, já pode dar um toque, já faça a listinha aqui, já fala pro seu Sinésio, ele já fatia, já separa tudo aqui certinho pra gente poder levar um peixinho especial pra Sexta-feira Santa, pra Semana Santa toda, tá bom, Marcelo? Vou ficar por aqui, vendo o pessoal comprar, a movimentação tá intensa aqui, eu tô trabalhando no povo, mas tá tudo bem. Atrapalha não, Pedro, pelo amor de Deus. Mas, ó, vou fazer o seguinte, fica aí que eu vou te passar uma comprinha pelo WhatsApp, tá bom? Eu adoro esses deliveries que vocês me oferecem. Eu sempre aceito. Eu adoro peixe. Depois a gente se fala. Não atrapalha o povo, não. Um beijo. Obrigada pelas informações. Tchau, tchau, Pedro. A gente mostrou agora há pouco a manifestação dos servidores de Jacareí, reivindicando reajuste salarial, aumento nos benefícios e mais valorização. A Câmara de Jacareí acabou de confirmar que, por 9-2, os vereadores aprovaram um projeto de reajuste anual dos funcionários públicos do município, ativos, inativos e pensionistas. O reajuste de 5,3% é válido a partir de 1º de março desse ano, retroativo. A questão do Vale Alimentação não está no projeto aprovado hoje na Câmara. No próximo bloco, o assunto é saúde. A gente fala sobre as síndromes respiratórias e sobre imunidade. Você pode aproveitar o espaço para tirar suas dúvidas sobre o assunto. 12h13, volto já. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família para sua família, chega mais vale! Feirão Sorte Garantida. Aqui no Auto Shopping Andrômeda, as ofertas são reais. HRV só 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Argo só 48.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça.
Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. Especial de Páscoa do Vale Cap. Uma casa mais um carro zero na garagem é a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um mob zero. Tudo isso só pra nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma casa mais um mob. Isso mesmo, uma casa mais um carro na garagem. Vale Cap é regional, hein? Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Hoje, 2:30 da tarde. Você sabe que eu sou surda. Isso não se repetirá, Leda. E Paola não está merecendo? Já vi que eu não sou o único. Todos ficam com cartas na manga. Tenho certeza de que pôs a Viviana na fábrica com o intuito de que o Willy se interessasse por ela para me provocar. Arrume-se. Se interesse mais pelo seu marido. Inclusive, provoque ciúme. Hoje, 2:30 da tarde, a Usurpadora. São Sebastião ampliou a vacinação contra a gripe. Agora pode vacinar também as puérperas, pessoas com doenças crônicas como diabetes e pessoas com deficiências permanentes. Esse é um dos destaques do nosso portal thmais.com.br/vale. Você está vendo aí na sua tela parte dessa matéria que a gente acabou de postar no nosso site. Clica lá, thmais.com.br/vale, para que você possa ler a matéria com atenção de forma completa, ou então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo. A vacina contra a gripe pode ser uma forma eficaz de não agravar um quadro de gripe. O que a gente tem visto nas ruas é muita gente resfriada, gripada e tentando se proteger dessas síndromes respiratórias tão comuns nessa época do ano. Débora é dona desta loja de discos que fica no centro de São José dos Campos. Mas nos últimos dias ela precisou dividir a atenção que dá à música com os cuidados à saúde. Fiquei resfriada de segunda para terça passada, a garganta começou a arranhar. E aí no dia seguinte já foi seguindo ela. E aí o que eu fiz? Eu fui tomando remédio. Eu saí da alopatia dessa vez, tá? Fui para homeopatia e tomando óleo essencial. Eu gosto mais dessa parte natural. E aí foi indo, foi melhorando, tomando bastante água e fui fazendo isso até sexta-feira, quando eu tinha remédio. Depois disso, eu tinha um baile no sábado e eu fui no baile. Curti um bailão, belezinha. Recuperada. Recuperada, só a voz que não tá boa ainda. Tanto que eu tinha ensaio de coral, que eu passo parte do coral SEAC, eu não consegui, eu fui no ensaio, mas eu não consegui cantar. Assim como ela, muitas outras pessoas também têm sofrido com a oscilação das temperaturas. Somente em São José dos Campos, nos 3 primeiros meses deste ano, o sistema de saúde já realizou quase mais de 35 mil atendimentos relacionados a síndromes respiratórias. E a tendência é que durante o outono e depois no inverno, esses números cresçam ainda mais. As doenças infecciosas a gente percebe porque assim, você tem uma maior aglomeração nessa época do ano, né? Por conta do frio, então as escolas fecham mais as crianças dentro das salas, em casa a gente também fica mais fechado, dentro das igrejas. E as respiratórias alérgicas, por conta dessa quebra, principalmente por causa do frio, né? Você começa a ter um ar mais seco, mais poluído. Então, a gente tem as gripes, os resfriados comuns, as otites médias agudas, bronquite, asma, rinite, são doenças também que vão aparecer bastante nessa época do ano. Desde o dia 7 de abril, a vacina contra a gripe está disponível em todo o Brasil para o primeiro grupo prioritário. Mas será que, além da vacina, as pessoas tomam os devidos cuidados para não ficarem doentes? Eu tenho asma, né? E agora com o outono a gente sofre muito, né? Da falta de ar. Aí quando ataca mesmo, eu tenho que ir para o pronto-socorro. Eu me agasalho quando está muito frio e tomo muita água. Né? Tem que tomar muita água, senão aí a garganta seca. Aí você estava dizendo, toma água, eu tomo bastante água. Mudou o tempo, você tem que
colocar um agasalho, mudou o clima, você tem que sair, tem que se proteger, né? Não tem como, né? Não tem como, tem que proteger. Porque na rua você já está exposto a tanta coisa, né? Saiu na rua, está exposto. Aí você, sem proteção, você se complica cada vez mais, né? Para o médico especialista, muitos cuidados são necessários para manter a saúde em dia. Para evitar aglomerações, lavar sempre a mão, porque tem esse fato, né, da higiene pessoal, e tratar as doenças de base, como rinite, asma, bronquite, são os cuidados que a gente pode ter nessa época do ano. Agora, quase 100% recuperada do resfriado, a dona Débora já fica esperta para quando for sair de casa. No carro eu já tenho um chale de lã, exagerada, né? Que você não sabe o que acontece, né? Eu moro em Jacareí, então eu tenho que ter as coisas no carro. Então eu tenho um de lã e tenho um blazer, que aí quando eu precisar eu já tenho, né? Então eu tomo cuidado, tanto que eu fui no baile eu levei um casaquinho para poder sair depois direitinho, né? Porque tomar friagem é facinho, né? A gente tomar friagem. Mas eu tô tomando cuidado. Tomo cuidado, como bem, como bastante fruta, tomei vitamina C, laranja, limão, tangerina, foi o que eu comi. Eu fui mais pro lado natural mesmo. Eu adorei essa senhora, sério. Acho que com resfriado vai me tirar do baile? Capaz, adorei essa animação. Nessa época a gente pensa muito sobre imunidade, né, gente? Será que a gente pode de fato cuidar disso? Tem como? A gente fala assim, vou aumentar a minha imunidade, a minha resistência. Será que isso na prática funciona mesmo? É o que a gente vai saber agora. Essa é a pergunta que eu já vou repassar agora para a doutora Tatiana. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Bem-vinda, Marcela, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. De fato, tem como aumentar a imunidade? A senhora animada falou que toma suco de laranja, aposta no limão. Isso de fato funciona? É mito ou verdade, doutora? Verdade. A gente tem vários estudos falando em relação a laranja, limão, as frutas cítricas, em relação à vitamina C, principalmente. Então, ela é, sim, um potente anti-inflamatório, um bom antioxidante e ela vai funcionar, sim, quando ela vem nesses alimentos naturais, alimentos frescos, consumidos. Agora, no outono e inverno, ela pode funcionar, assim, como um bom estímulo para melhorar a nossa imunidade. E qual que é a melhor forma, assim? É sair tomando suco de laranja o tempo inteiro, aquele shot de limão que muita gente toma de manhã, com um pouquinho só de água, isso de fato funciona? É para todo mundo ou tem que ter um certo cuidado? O que é importante, a gente, assim, a suplementação, ou seja, tomar a vitamina C, a gente tem que estar sempre com muito cuidado para não tomar em excesso e sempre, assim, em relação ao peso, à idade, à criança, ao gênero, então a suplementação a gente tem que ter cuidado. Mas os alimentos naturais, ou seja, ter uma dieta bem equilibrada, frutas, verduras, pelo menos a gente ter 2 porções de alimentos cítricos na nossa dieta, isso vai muito bem, isso funciona muito bem para todos os indivíduos, sem gênero, sem diferenças. Tem muita gente que, principalmente as avós, que falam assim, põe a meia nessa criança, senão ela vai ficar resfriada, não deixa de levar o seu casaquinho. Isso é real ou é um certo exagero? A meia vai ajudar que a criança não fique gripada ou resfriada? Ou não, doutora? Tem coisas assim que são um pouco de mito, né? Coisa de vó sempre é bom, então assim, tudo ajuda. É um carinho gostoso, né? É um carinho gostoso, isso faz bem, mas na verdade, assim, os vírus, os resfriados, eles vêm muito nessa época do outono. Então, assim, vem muito de vírus mesmo, vem das gripes e é mais pela transmissão. Igual o doutor falou na explicação ali, ambientes mais fechados, a gente começa a ter mais aglomerações, propaga mais as infecções nas escolinhas, na creche. Então, a gente vem assim, as infecções aumentam em relação ao período, em relação ao tempo e mais o ambiente que a gente está. Mas estar sempre agasalhado nessa época do ano ajuda. Ajuda um pouquinho. Sempre ajuda. A gente vê, mãe de criança pequena tem sempre o mesmo discurso, né? Meu Deus do céu, é só esfriar, minha filha começa a ficar doente. As crianças parecem que ficam num looping. Até eu falo que desde que eu me tornei mãe, eu detesto o outono, eu detesto o inverno. Porque antes eu achava chique. Agora eu falo, meu Deus, não, vai começar a esfriar, a minha filha vai começar a ficar doente. Com as crianças, que tipo de cuidado a gente pode ter para tentar aumentar um pouquinho essa resistência? Existe algo que a gente possa fazer para evitar, doutora? Essa frase, assim, é super comum, né? De mães de criança pequena que vai à escolinha. Então, assim, elas falam, meu Deus, vai esfriar e vai começar tudo isso, né? Isso que escorre, a infecção.
Assim, o importante é assim, se aquela criança já faz o acompanhamento, ela tem algum processo alérgico ou ela já usa as medicações contínuas, a gente não pode parar nada, tem que ser tudo mantido bem certinho. Mas o ideal, assim, manter calendário vacinal sempre atualizado, a gente manter essa higiene, né, de controle, lava as mãos, lava bem as narinas, evitar de estar com os ambientes mais ressecados, mucosas ressecadas, então todos são fatores que ajudam. E, por exemplo, se é uma criança que fica muito doente, muito além do que a gente imagina, porque é normal ter essas infecções, é normal a gente ter essas infecções desse período mesmo, mas se ela passa muito, aí eu acho que vale a pena um acompanhamento, investigar, fazer os exames, aí a gente olha todo o perfil, se tem alguma coisa que preocupe, se ela precisa de um preventivo ou não, né? Se é normal da idade e do desenvolvimento da criança mesmo. Muito bem, papais e mamães, oremos para que esse outono e esse inverno não castiguem tanto as nossas crianças. Doutora, muito obrigada pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Será que o pessoal do litoral precisa ficar preocupado? Será que hoje esfria? Será que hoje chove? Te conto todas as informações sobre a previsão do tempo para o litoral no próximo bloco, combinado? 12h26, eu volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. O Feirão de Verdade chegou aqui, no Alto Shopping da cidade, em Jacareí. Parcelas em até 90 dias, pagamos até a tabela FIP e são mais de 500 carros te esperando. Não vai perder, hein? Feirão de Verdade é aqui, no Alto Shopping da cidade, em Jacareí. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui, na TH+ SBT. De volta com imagens ao vivo do Saco da Capela, em Ilhabela. Falei que eu ia contar tudo sobre a previsão, a imagem está dizendo por si só, não é verdade? Tempo encoberto no litoral. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje. Em Ilhabela, a máxima hoje fica em 25 graus. Em São Sebastião, pode ser que chova agora à tarde e a máxima sobe até a marca dos 27 graus. 26 é a máxima prevista para hoje em Ubatuba. Fechando nosso giro, vem Caraguá com máxima de 27, previsão de chuva entre a tarde e a noite. Vocês se lembram do caso do afogamento que teve na praia da Maranduba, em Ubatuba, no fim de semana? A gente conversou com os bombeiros sobre isso aqui. Um surfista de 19 anos desapareceu depois de entrar no mar. As buscas estavam sendo feitas, mas agora os bombeiros disseram que o grupamento marítimo suspendeu as buscas. O corpo foi encontrado. Então, todos os detalhes dessa notícia você acompanha no nosso site thmais.com.br/vale. 12h28, eu estou quase passando a bola para Lucas Tavares, mas antes de sair de campo, eu quero trazer o Lucas para este campo aqui do estúdio. Nossa, eu estou gastando todo o meu português esportivo. Você gostou? Tudo. Gastou tudo não, porque tem muito dicionário esportivo aí. Nesse seu... Eu até esqueci a palavra que eu ia falar, mas será que você me surpreende quando você fala de esporte? Essa é a grande verdade. Mas enfim, de fato, sabe que hoje é uma quarta-feira muito legal, porque é uma quarta-feira cheia de esporte. Hoje todos os times paulistas entram em campo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Santos tem a volta do Neymar, provavelmente titular hoje na partida. O São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão, vai em busca da sua primeira vitória. O Corinthians também buscando se recuperar, enfim. Quarta-feira cheia, teve Champions League ontem, quase que eu queimei a língua, que eu falei que o Barcelona ia passar facilmente, não aconteceu, mas passou, pelo menos isso eu acertei. E claro que daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes dessa super quarta de esporte no SBT Esportes Vale. Combinado, estaremos com você.
Um beijo, bom programa. Até já, já. Tchau, tchau. Pessoal, eu falei que o corpo tinha sido encontrado, não foi encontrado, tá? Daquele surfista que desapareceu no mar na Maranduba. Não foi encontrado, mas as buscas foram suspensas. 12:30 em ponto. Hora de passar a bola para Lucas Tavares. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.